queridos irmãos, paz e graça, que é o pastor Fernando Galli. Estamos começando mais um programa do Galli, o seu canal ou seu programa de entrevistas, está voltando aos pouquinhos. Ele vai funcionar de terça e de quintas-feira, ou às terças e às quintas-feiras. Nós já estamos fazendo a programação e para retornar à programação deste ano, que aliás nós já começamos, né? Nós tivemos a entrevista com o pastor presbiteriano, que eu esqueci o nome dele agora, mas o pastor Ageu Magalhães, né, deu a entrevista para nós, e hoje nós temos a honra de entrevistar um colega, né, ele também vai no programa Vejam Só, apesar que já faz tempo que eu não vou, mas nós trouxemos aqui já algumas vezes. Ele é perito em línguas originais, hebraico, grego, aramaico, língua copta, é um exímio conhecedor das escrituras e gosta muito de falar sobre temas que causam polêmica, e hoje ele vai falar do sábado. Prazer trazer aqui o nosso irmão, professor Leonardo Andrade. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Olá, professor. Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam atentos aí a essa live. É um prazer estar novamente com o senhor aqui, que é uma pérola da apologética, né? É o professor de todos, né? Tá muito bem. O irmão é da onde mesmo? Somos aqui do estado do Espírito Santo, no município de Cariacica, né? Fica na região da Grande Vitória. Muito bem. E o irmão já esteve aqui falando sobre imortalidade da alma, falando sobre outros temas, né? E Isso. o tema de hoje é um tema bastante interessante, porque nós vamos falar sobre o sábado, a sua origem e a sua relevância, tá? Aqueles que estiverem assistindo a gente e quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade, tá? O Diego está aqui com a gente, o Renato Marques, né? Então, sejam bem-vindos, né, para fazer parte aqui, para participar do nosso programa. Professor Leonardo, vamos fazer uma pergunta, assim, que é uma curiosidade que me deram aqui. O judeu, nós estamos com um problema de instabilidade na rede, né? Que eu não sei porque cargas d'água, todos os dias, entre 10 e 10 e meia, o sinal piora da internet aqui. Eu não sei por quê, mas nós vamos estar lá, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o judeu que guardava o sábado, ele podia fazer sexo no sábado? No sábado? É. Sim. Alguns sim. Né? O judaísmo sempre existe algumas linhas, né? A linha mais ortodoxa, né? E a linha mais liberal, né? Hoje em dia, as pessoas pouco sabem de judaísmo, né? Nós compreendemos de judaísmo esse judaísmo mais brasileiro. Nós não temos noção que nos Estados Unidos tem uma linha de judaísmo que crê na Trindade, lá nos Estados Unidos. E são grandes nomes, entendeu? E se você vê o judaísmo nazareno hoje, ele segue a linha do Zohar, né? Que seria uma linha de Deus com três essências. Seria a Elohut do Mashiach, que Jesus seria Deus, de fato. Então, eles só fazem uma distinção, né? Três deuses ali, fica mais como um triteísmo do que realmente uma trindade. Eles não creem na trindade, mas creem que Jesus é Deus também. É mais um unicismo, né? Mas então, fazer sexo no sábado, assim, a Bíblia não fala nada contra, né? Não fala nada. O que a Bíblia não fala, né, pastor? A gente não pode, nós, né, não podemos ultrapassar, né? Eu nunca vou ultrapassar o limite da Bíblia Sagrada, né? Algumas pessoas me perguntaram: você vai falar sobre sábado? Sim, vou falar sobre sábado. Mas é só obedecer? Não é só obedecer. Você tem que ler, interpretar e saber o que está escrito. Às vezes, não tem nada escrito. Como é que você vai interpretar? Infelizmente, não tem como. E isso é uma relação favorável. Tá. Sobre a questão da origem do sábado, né? Deus, ele começou a guardar o sábado, né? Não foi ele o primeiro a guardar o sábado? E com certeza Adão e Eva também guardavam, não é?
Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui o slide. Espera aí que eu ponho aqui, ó. Tá Você aqui, que ó. libera, né? Você que é o cara. Aí tem primeiro a definição, né? Você perguntou a Certo. origem de sábado. Vamos lá, então, na origem do sábado, depois a gente fala sobre definição. A origem do sábado, da onde veio essa questão do sábado? Algumas pessoas, eu não quero ser humanista, eu não tenho essa teologia, eu não creio, mas nessa parte nós temos alguns contos interessantes mesopotâmicos chamado Enuma Elish, Gilgamesh, Atarrazes, né? E todos esses contos, principalmente Gilgamesh e Atarrazes, né? Gilgamesh ele fala de um Noé também, né? Fala da criação e fala de um Noé. Já Atarrazes ele também fala de Noé, mas com outro nome. O nome que ele usa é chamado de Zilsudra. Zilsudra. No Gilgamesh é Utnapishtim, né? Utnapishtim seria a mesma coisa que o Noé da Bíblia Sagrada. O que acontece? Existe no sexto dia, o homem foi criado no sétimo através da argila dos deuses misturada com sangue. E o homem foi criado para tirar a labuta, tirar o labor, tirar o trabalho dos deuses, que era encarregado para os deuses. Então, o homem foi criado para isso. Porém, o homem ele estava incomodando Enlil, né? A palavra Enlil, en, senhor, e a palavra Lil, né? Significa espírito, né? Vento, né? O senhor do espírito, algo relacionado a isso. Tanto é que a palavra Lilith, né? Siquisquililake, o nome dela aparece mesopotâmico, é esse. Siquisquililake significa a dama, né? Que traz para si toda a pureza ou algo relacionado a isso. Tem nada a ver com demônio, igual muitos pensam aí erradamente. Então, Enlil começou a se sentir incomodado com o clamor dos homens que estavam trabalhando. E o que ele fez? Ele, para destruir o homem, ele fez a inundação. A inundação. E ali foi um homem, né, chamado Utnapishtim no Gilgamesh e o Zilsudra no conto de Atarraz. Né? E no sétimo, o homem foi encarregado, né, através dessa destruição, a ser participante do descanso dos deuses. Daí que vem um dia chamado, em mesopotâmico, Chapatu. Chapatu. Eu vou falar alguns termos e eu vou repetir para que as pessoas gravem. Chapatu ou Shabatum, né? Shabatum. Lembrando que em acadiano, que está escrito, né? Aqui nós temos uma palavra em acadiano, né? Está escrito aí, ó, Chapatum, né? Ou Chapatatum, né? Esse termo, ele vai terminar com o sufixo tum. E em acadiano, professor, nós temos 3 casos, né? Diferente do grego, né? Grego tem 8 casos, a gente diminui para 5, né? Porque alguns casos são iguais. Mas em acadiano só tem 3, que é o nominativo, que seria esse sufixo tum, seria o acusativo, que seria o sufixo tan, e seria o genitivo, que seria o sufixo im. Então, quando você pega aqui, você vê que ele está... A palavra chapatum, que aparece no conto de Gilgamesh, a primeira vez que aparece esse termo sábado, ele aparece nesse formato. Mas aqui nós temos algo interessante que eu estava estudando o acadiano, né? Eu estudo o acadiano há alguns anos, né? Eu já decifro facilmente, conheço bastante o vocabulário, e aqui ele está no dual.
ele não está no plural, ele está no dual. E para dar uma ajudada no pessoal que está em casa nos assistindo, sendo didático, dual, pessoal, é quando não é plural, mas ele faz parte de um par. Exemplo, orelhas. Não é plural, mas é dual, porque você tem duas orelhas. Olhos, né? Você tem dois olhos. Por isso que na Bíblia, no hebraico, vai aparecer assim, panim. Panim é face. Aí tá lá, é faces. É porque você tem duas faces, né? Sim. Aí tá lá, chamaim, céus, no plural. Plural não, no dual. Porque os judeus acreditam que tem 7 céus e nós, cristãos, acreditamos que há 3 céus, conforme o dito que Paulo falou. No capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 2. Conheço um homem, não sei se é nesse corpo, aí ele deu uma viajada. Não sei se é nesse corpo ou fora dele, mas conheceu auranos, mesoranos e eporanos, né? O terceiro céu. 3 céus. Mesmo assim, é mais de um. Então, toda vez que tiver mais de um, vai significar isso. E de uma mesma raiz. Então, chapatum está no dual da raiz chapat. Chapat é 7. Então, seria o quê? 2 vezes 7. Então, o significado primordial, originário do acadiano é 2 vezes 7. Você vai encontrar também essa mesma palavra, Shabatum ou Chapatum, ele vai variar, no sumeriano, que também vai dar a mesma indicação. Tanto um como o outro pode dar uma etimologia, uma variação semântica, que vai ser a palavra divisor. Qual é a palavra, professor? Divisor? Divisor. Aí a gente fica sem entender. Aí começa a refrescar a nossa mente quando nós vemos o mês na sua totalidade. Qual é a divisão do mês? Qual dia? A divisão do mês, você fala... Como assim? Quando ele está dividido no meio? 2 vezes 7. Dia 15. Não é isso? Dá Isso, 14. 14. 2 vezes 7. 14, 15. Por quê? Porque os semitas, eles guardavam o calendário lunar. E no calendário lunar... São 28. São 28. São 28. 28. Se você for observar, só falando de calendário, para a pessoa ter uma noção, quando nós falamos de calendário, nós temos que entender que foi encontrado... Não vou falar sobre isso agora, não, porque senão vai... Mas me explica uma coisa, por que o sábado é dual? Isso que eu quero saber. 2 vezes 7. 14. Aí ele vai ficar no meio. No meio do mês. Por quê? Porque o mês, ele iniciava com a lua nova. E no dia 14, no dia 15, ele tinha a lua cheia. Entendeu? Então, aí, quando você abre sua Bíblia em Amós, no capítulo 8, verso 5, ele começa a te dar uma noção. Ele não vai falar de vez tudo isso, mas ele vai te dar uma boa noção do que você precisa entender. 8,5 ele vai dizer assim, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro do trigo. Por quê? Porque ele está fazendo distinção entre lua nova e sábado? Não. Ele está dizendo que esse sábado é na lua nova. Por quê? Toda lua nova
toda lua nova é Shabat. Por isso que tem aquele texto que fala de lua nova, né? Isso. O senhor está mais inteirado aí. Então, toda lua nova. Mas deixa eu te falar, toda lua cheia também é Shabat. Entendeu? Tá. A lua nova era Shabat. A lua cheia também era Shabat. Então, nós temos aí, por isso que a origem etimológica do nome Shabat, Shapatum, ele vem de um dual da palavra Shapat, que significa 2 vezes 7, o meio do mês. Interessante. Entendeu? Então, a origem vai significar isso. A palavra Shabat, ela vem do verbo Shevat, no hebraico, que significa cessar. Cessar. Uhum. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais, mas a forma mais prática dessa etimologia é cessar de um trabalho concluído. Cessar de um trabalho concluído. E por Por muitas isso que a das Bíblia vezes... fala que quando Deus terminou a criação, ele guardou Isso, o sábado, né? Quer dizer, ele isso. descansou, Por né? isso que nós vemos alguma discrepância quando nós vemos uma pessoa, vamos supor, ele é pedreiro, ele está construindo uma casa, ele não terminou a casa, mas ele quer fazer Shabat. Ele não terminou a obra. Ele não terminou. Então ele não tem que guardar nada. Se Mas for Deus, por mas, esse mas, entendimento. mas, mas no Antigo Testamento, Deus, por exemplo, se o israelita trabalhasse no sábado porque ele não terminou a obra, ele seria absolvido? Calma, nós vamos chegar nisso, professor, tá? É muita a questão de Deus. Primeiro nós falamos a história, né? A história da onde provém o Shabat, né? O Shabat. Eu falei a história mesopotâmica, que pode ter sido uma influência para a Bíblia. Aí a pessoa pode dizer que não. Não, o Shabat teve início no capítulo 2. No capítulo 2 de Bereshit Gênesis. É. Né? Então vamos para lá. Então, Vamos. aí você pega Gênesis, capítulo 2, ó, capítulo 2 diz assim, versículo 2: Deus, havendo completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia. Ele descansou ou ele fez Shevat? Aliás, ele não fez Shevat. Ele fez um termo chamado Malahot, que vem da palavra Malahá. Existem 2 palavras conhecidas para trabalho. A primeira é avodá. Avodá vai te lembrar e vai te remeter à mesma raiz da palavra eved. Eved significa escravo. E avodá significa trabalho com suor. Eu queria que um adventista achasse no capítulo 2 de Bereshit Gênesis a palavra avodá, porque eles descansam de avodá. Deus descansou ou cessou a obra de melahá. E qual E a diferença? a palavra melahá significa mudar a realidade. Deus só trabalha mudando a realidade. Quando Deus fala, ele executa. Bará, não é isso? Ele fala e executa. Daí que vem a palavra aramaico avraquidavrá, que foi roubada pelo Senhor dos Anéis, e o menino, quando fala abracadabra, é Deus criando ao falar. Salmo 33, verso 6. Eu crio e as coisas se fazem. Por quê? Porque ele faz para Eu não mudar a sabia disso. realidade. É Eu uma desde obra. pequeno falava abracadabra, é Deus É a criando. obra realizada. A obra. Isso é obra. Obra é diferente de avodar. Então, Deus, hora nenhuma,
fez serviço penoso. Aí, quando nós remetemos essa palavra avodá, que vem de Evé, de escravo, aí você lembra lá do Êxodo, principalmente Deuteronômio, que vai dizer assim, que o sábado é dado como um sinal da sua redenção. A palavra redenção, goel, né? Livrar, te livrar, ser comprado. Por que o sábado é esse sinal? Porque o que Deus fez ali e o que Deus preparou para os judeus não foi avodá, foi malahá. Então, o erro principal, eu vou apontar um monte, mas é principalmente etimológico. Quando não se entende o que está sendo falado na Bíblia e a pessoa acaba criando malabarismo na própria doutrina. Então, eu te expliquei principalmente o que Deus fez ali. Entendeu? Nenhum. Eu acredito, respeito todas as religiões, respeito mesmo. Porém, sábado é um equívoco muito grande. É um equívoco para os adventistas. Então, mas eles dizem que descansam no sábado porque Deus descansou no sábado. Então, explica para quem é leigo a diferença desse avodá com esse malacai. Malahá. Malahá. Melahá. Então, avodá, serviço que requer trabalho, que requer suor. Com o suor do teu rosto trabalharás. Entendeu? Então precisa, requer trabalho. Daí que vem a palavra eved, escravo. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Porque outrora fostes escravos. E a redenção é a saída do Egito, aonde era escravo. E a palavra que é usada lá não é eved, agora é malahá, porque agora vocês receberam o quê? Um descanso. Agora vocês vão descansar. E esse descansar é o quê? Melahá, ou malahot. A palavra malahot, ela significa mudar a realidade. Vem no sentido de obra. No dicionário de Schockel, para você ter ideia, eu estou com o dicionário de Schockel aqui, vou ler, né, para os amigos. A palavra melahot, ou melahá, significa tarefa, obra, labor, trabalho, porque é uma variante, né? Artesanato, emprego, ofício, função, uso, fabricação, fábrica, elaboração. É como se fosse um capataz e um mestre de obras. E nós sabemos que o mestre de obras não trabalha, né? Quem trabalha são... Vamos deixar isso quieto. Então Deus mudou a realidade como? Deus mudou a realidade por quê? Porque ele inventou um modo, porque se você for observar o texto é deuteronomista, né? Ele vai falar sobre a questão que Moisés, né? Moisés, já sabendo dessa questão do livramento, né? Deus, a partir dali, ia criar um novo censo para os judeus, onde eles não seriam mais escravos. Um escravo, ele pode ter esposa, pastor? Não. Pode. Pode? Pode. Mas a esposa dele é só dele? Ah, não. Não. Aí o que Deus fala? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Um escravo podia descansar, pastor? Não. Aí Deus fala, no 7º dia descansarás. Por quê? Porque Deus estava mudando a realidade. A realidade deles era qual? Eles eram escravos no Egito. E agora eles não seriam mais, eles seriam libertos e viveriam como libertos. Deus mudou a realidade do povo. Por isso que o sábado é um sinal. Então, quando o adventista, por exemplo, ele cita
ele cita, por exemplo, textos antes de Êxodo 20, que dão a entender que Deus que já havia a lei do sábado, porque Deus criou o mundo em 7 dias e descansou em 6 dias e descansou no sétimo. Isso não tem nada a ver, então. Não, não tem nada a ver. Não, assim, claro, a gente já falou, fez uma definição bastante interessante. Claro que a gente poderia continuar, né? Mas a outra palavra que tem na etimologia mesopotâmica é a palavra gameru, né? Também vem da palavra Shabat, sábado, né? Que significa cessar. Uhum. Cessar uma obra completada ou realizada. É isso. Entendeu? Completar. Então, nós já fizemos essa definição. Não tem como. Para Deus elaborar esse sábado que os adventistas querem, Deus teria que ter feito o avodá. Aí você me fala, não, Leonardo, eu ainda não aceitei, porque Melahot. Ah, então tá bom. Então vamos lá, Melahot, na ótica judaica. Aí piora para eles. Porque na ótica judaica, Melahot são as 39 proibições. São 39 proibições. Proibições de quê? Vamos supor, são 39 decretos ali que Deus, o judaísmo acredita que foi Deus, mandou. Sabe o que é as 39? Vou te falar. Não pode arar, não pode semear. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Entendeu? Sim. Não pode arar, não pode semear, não pode colher, não pode agrupar a colheita, não pode debulhar, não pode dispersar o grão no vento. Selecionar ou separar, não pode. Moer, não pode peneirar, não pode fazer massa, não pode assar, não pode cozinhar ou fritar, não pode tosquiar, não pode lavar, não pode desembaraçar a lã não trabalhada, não pode tingir, não pode fiar, não pode esticar o fio para prepará-lo para tecer. Não pode usar também o trabalho de outra pessoa, né? Por outra pessoa. Isso aí é outro fato. Nós não chegamos lá ainda, não. Hum. Não pode passar o fio. Eu estou no 18 ainda. Não pode passar o fio entre dois anéis. Não pode tecer. Não pode desfazer os fios a fim de retocá-los novamente. No 21 não pode atar. No 22 não pode desatar. No 23 não pode costurar. No 24 não pode rasgar intencionando suturar. Suturar é costurar. É usado, eu como trabalhei na área de enfermagem, usado muito na área da saúde. Não pode caçar, não pode abater, não pode pelar o couro, não pode curtir o couro, não pode alisar o couro, não pode demarcar o couro, não pode cortar, não pode escrever. Vou falar de novo. Não pode escrever. Grava isso aí, tá? Não pode escrever. Não pode apagar. Não pode construir. Não pode destruir ou demolir. Não pode acender fogo. 37, não pode apagar o fogo. 38, não pode terminar uma manufatura de qualquer objeto. 39, não pode transportar de propriedade particular para a pública e vice-versa. Então, se você for seguir dentro da ótica do judaísmo, essas 39 malachot, você deve seguir. Só que tem outro problema ainda. O Tratado de Sanhedrin vai dizer que um goi, um estrangeiro, não pode guardar o sábado, que é uma blasfêmia contra Adonai, desculpa. Está ouvindo isso, professor? Mas a Bíblia fala isso? Vamos chegar lá.
A Bíblia não fala. Não fala? Eu falei sobre estrangeiro. Vamos lá. Agora eu vou começar a castigar um pouquinho mais. Agora eu vou Manda o bater um pouquinho porrete. mais no... Hã? Manda o porrete. Ó, existe 3 tipos de estrangeiro. Quantos? Quantos estrangeiros? É um residente forasteiro. Não, só existe 3. Só repita para ajudar na didática. Quantos que tem? 3. 3. Eu vou falar o nome do jeito que está na Bíblia, no original. Ah, tá. Primeiro, é chamado de Ger Toshav. Vou repetir. Ger Toshav. O segundo, Ger Tzadik. Ger Tzadik. Isso. E o último é chamado de Noheri. Noheri. Aí eu falei Ger Toshav, Ger Tzadik e Noheri. Ah, Toreri. Aí você tem Ger é estrangeiro, né? O estrangeiro residente, que é o Ger Toshav. Ger Tzadik é o estrangeiro justo. Ah, Tzadik é justo. Isso. E Noheri, ou religioso, né? Uhum. Noheri seria o quê? Um termo prático, o mundano. O Ger Toshav é aquele que decidiu viver em Israel, mas ele vai ficar quietinho no canto dele, mas ele não vai se misturar com a religião. E eu vou te provar biblicamente isso. Eu não vou só falar, não. Eu estou te falando que tem na Bíblia, sobre os Ger. Aí depois tem o Ger Tzadik. Esse Ger Tzadik, ele é complicado, porque ele é o estrangeiro que decidiu cumprir o que Shemot e Êxodo capítulo 12 fala. Que se a pessoa quisesse participar da Pessa, da Páscoa, o que ele deveria fazer? Ele deveria fazer a Techuvá, que é o retorno à religião judaica, e o Brit Milá, a circuncisão. Nossa! Esse sim é chamado de prosélito, é obrigado, já que ele fez a circuncisão, agora ele é judeu, ele é obrigado, biblicamente, a guardar o sábado. E o Noheri é aquele criador de porcos lá no Novo Testamento. Ah. Vive em Israel, mas não está nem aí para a religião, não quer nem saber. O negócio dele é farriar. Tem então, muito Noheri por aí nas nossas igrejas, não tem? Muito. Muito. Tá. Muito. Beleza. Aí, calma aí. É interessante que no capítulo, deixa eu ver se eu lembro, 13 de Neemias, capítulo 13 de Neemias, ele vai falar algo parecido, né, sobre essa questão, né? O texto que eu falei lá sobre o Ger Tzadik é Shemot Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ali circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará lá. E será como natural, vou repetir, slow motion, será como natural da terra. Que terra? Eretz Israel. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Faço uma pergunta ao nobre professor. Você já viu algum adventista circuncidado? Não, mas ele pode falar que ele pode dizer que a lei da circuncisão foi cessada em Atos 15. Hã? Ele pode dizer que a lei da circuncisão não foi incluída mais para a igreja, em Atos 15, lá no concílio, lá, né, no suposto concílio de Jerusalém. Claro que pode. Isso aí, eu gosto do consenso. Aí eu vou ler para você, ó. Verhir e Agur. Yetha ger ve'asar pesar la Adonai himolol kol zahar ve'as
יקרא לאשתו וחיה כעזרא הארץ וכל arelol yol calbo. Ou seja, ele vai se tornar, acho que você viu Ger aqui, ele vai se tornar um estrangeiro que agora ele vai aceitar se tornar um Ger Tzadik. Em contrapartida, o Ger Toshav e o Noheri, eles se encontram em Deuteronômio 14, 21, Devarim 14, 21. Quando fala deles, fala assim, não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porque és povo santo do Senhor, teu Deus. Não cozerás cabrito com leite da sua mãe. Você entendeu isso aqui, professor? Ou não? Não peguei isso. Vou ler de novo. Deuteronômio 14, tem muita coisa. Deuteronômio 14, 21. Não comereis nenhum animal morto. O judeu não pode comer animal morto. Mas para o estrangeiro podia. Mas o estrangeiro podia. E que estrangeiro era esse? Noheri e o Ger Toshav. É aquele que não fez circuncisão. Calma, professor. Olha, olha o que o Talmud diz. O Talmud vai dizer assim, ó. A Guemará observa, e esta questão de um presente merecido a um gentil é em si uma disputa entre Tanaim, como é ensinado em um baraíta. Não comereis de qualquer carcaça de animal não abatido. Você pode dá-lo ao estrangeiro residente, Ger Toshav, que está dentro dos teus portões, para que ele possa comê-lo. Ó, você não pode comer, mas ele pode. Isso está onde? Avodá Zará 20A.5. Você pode dar para ele, mas você não pode comer. Ou seja, existem leis que são para judeus, mas são restritas aos estrangeiros. Entendeu isso? Leis que são restritas aos estrangeiros, aos judeus, mas não são restritas aos estrangeiros. Então, eles podem fazer. Mas voltando à pergunta agora. Calma, você perguntou se os adventistas fazem circuncisão. Não. Por que essa pergunta é importante? No quê? Porque, querendo ou não, para se tornar judeu, é o que nós estamos lendo, não é não? Nós lemos aqui que para se tornar judeu, você tem que fazer o quê? O Brit Milá. Tem outra forma de se tornar judeu? Não tem. Não tem. Como eles não fizeram, então eles não podem guardar o Shabat. Para eles não podem. Aí eu já entrei falando com você sobre o quê? Falando com você sobre os 3 tipos de estrangeiro. E só quem se tornasse prosélito do judaísmo deveria guardar o Shabat. Quem não se tornasse, igual os adventistas não se tornaram prosélito, então eles não têm obrigação de guardar o sábado, não é para eles. Deixa eu dar uma conferida aqui, peraí. Eu tô mexendo com a sua cabeça, né? Ai. Não, mas ó, é interessante, não está mexendo, não. Eu já eu te pego. Mas olha só, eu até entendo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É um argumentaço esse, ou seja, você está dizendo, para resumir, porque você é muito técnico, então você está dizendo o seguinte, que há 3 tipos, né? Quer dizer, que o adventista ele não deveria guardar o sábado, porque só guarda o sábado quem é circuncidado. Isso. E você tira essa informação como prova de Deuteronômio 14, 21, aonde ali leis que valiam para os judeus não valem para os estrangeiros que não são circuncidados. Isso. Então, esses estrangeiros que não eram circuncidados não precisavam guardar o sábado também.
Isso. Então, por que os adventistas querem guardar o sábado? Do jeito que eu não eles sei. fazem. Do jeito que eles fazem. Porque, tá, então isso é interessante. Agora, eu tenho uma questão seguinte. Aham. Por que me parece, não sei se eu estou enganado, que quando Deus fala, eu percebi que o irmão está criando uma dissociação entre o avodá e o melahá, né? Melahá, isso. Isso. Que o irmão está fazendo essa dissociação, Uhum. mas quando Deus ele institui a lei do sábado, ele relaciona, ó, vocês têm que guardar o sábado porque Deus fez o mundo e descansou. Se não Uhum. são coisas iguais, se o avodá não tem nada a ver com o Mas você melahá, já leu o termo lá no original, como é que está lá? eu não li. Eu não li. Tô É o que eu esperando você falei. ler para mim. Não, assim, É. o que acontece? Quando fala assim, guardar o sábado, aí nós temos algumas palavras. Guardar o sábado. A palavra guardar o sábado é shomer. Shomer, guardar, né? O guarda de Israel não dorme, né? Shomer, né? Israel não dorme. Aí nós temos essa palavra significa guardar algo precioso. Igual a palavra, lembra do teu sábado, Zahor. Zahor. O que é Zahor? Lembrar não do passado, mas de algo contínuo, que se torna perpétuo. Vou repetir, para você entender. Quando fala assim, lembra do sábado, ele não está falando para lembrar de algo do passado. Ele está falando de algo contínuo no estado presente. Uhum. Você está entendendo? Então, não é essa a questão. Quando Deus fala que Deus, porque Deus descansou. Quando fala que Deus descansou, não usa o termo avodar, que é trabalho penoso, que é o que a gente executa. O que eu estou querendo Tá. mostrar, etimologicamente, que é uma diferença entre Deus trabalhar e o homem trabalhar. Certo. Jesus trabalhava com o quê, pastor? Me fala. Ele trabalhava com o quê? Ele É, era carpinteiro com o pai, provavelmente, não, né? Não? não. Ó, quando você faz, nos tempos antigos, quando você fazia o bar mitzvah com 13 anos, um menino, a Uhum. mulher fazia o bat mitzvah com 12, Jesus fez com 12, por quê? Porque os judeus acreditam que a mulher faz com 12, porque a mulher amadurece primeiro que o homem. Então Jesus fez com 12, porque ele já falou, já estava amadurecido. A partir dali a pessoa já poderia casar, porque era como se fosse se tornava maior de idade. E ali ele não precisava trabalhar, a não ser que não queria, mas poderia aprender uma profissão. Jesus aprendeu a profissão. Uhum. Mas com 30 anos, conforme era a liturgia do templo, como é que era a liturgia do templo? Com 30 anos, para assumir o serviço religioso, com 30 anos você assumir. Então, Jesus assumiu o serviço religioso com 30 anos. Então, não poderia trabalhar, não tinha trabalho. Mas ele fala assim, eu trabalho e meu pai Está trabalhando. trabalha até agora. Trabalha com o quê, pastor? Avodá ou malahot, ou malahá? Você prefere acreditar que ele trabalha com avodá, Deus está lá no céu suando a camisa, ou que ele trabalha lá desde os primórdios do tempo, mudando a realidade do povo e cujo está mudando a nossa realidade nesse momento? Jeremias entra dentro da casa do oleiro. Ele entra dentro da casa do oleiro. E o que tem dentro da casa do oleiro? Vaso. Então ele entrou para ver o quê, pastor? Vaso. Só que quando chegou lá teve uma surpresa, ele não viu vaso. Tem muita gente que entra para ver vaso, né? Quem é o vaso que vai estar aí hoje? Quem é o vaso? Mas ele viu o oleiro trabalhando. É isso que o oleiro faz. Ele trabalha de forma bem discreta, porque ele muda a realidade.
Então é diferente, bem diferente. Mas tem mais, vamos prosseguir. Tem mais uma pergunta aí? Não, estou amando aqui a explicação, Eu porque quero te apresentar. você sempre vem com novidades, é isso que eu gosto em você, né? Você arrebenta mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. A minha pergunta é assim. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Isso. E aí? Não, pastor, eu não estou fugindo, não. Você sabe que eu não fujo. A gente já veio preparado para tudo isso. Não que eu tenha mandado, o senhor, acho que é um dos poucos que a gente não manda, como é que é aquelas perguntas, né? O script, não tem script, né? Tá. Mas deixa eu ir trabalhando até chegar ao Novo Testamento, para a gente ficar bem consolidado em relação ao Antigo Testamento. Aí depois a gente vai lá no Novo Testamento, Jesus é o Senhor do sábado. Aí eu tenho que te lembrar das 39 Malahot, e principalmente da escrever. Lembra? Falei, grava isso. Vamos lá. Se tiver a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí, vai criar Levítico 23. Levítico 23. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui. Top. Serve também. Se tiver algum adventista, não sendo de forma alguma grosseiro, mas acompanhe conosco. Pode, se não servir para vocês, coloque, como diz um amigo meu, no bolso furado e deixa para lá, mas preste atenção. Ó, deixa eu fazer uma pergunta agora, eu que vou te fazer uma pergunta. Quantos sábados o adventista guarda? O sábado cerimonial, ele diz que não guarda. Não responde minha pergunta explicando. Quantos sábados? É. Eu acho que ele não guarda nenhum. Ele acha que guarda um, que é o semanal, não é? Semanal. Vamos lá. Sim. Levítico 23 vai falar bem assim. No verso 3, eu vou lendo. Durante 6 dias fareis trabalho, mas o 7º dia é o sábado de descanso. Solene, uma santa convocação. Não fareis nenhum trabalho. O sábado do Senhor é o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. É um sábado, não é? Sim. Aí na festa da Páscoa, no verso 7 do capítulo 23, nós vamos ficar só no 23. Aí, no verso 7, ele vai dizer assim, no primeiro dia, quando? No primeiro? Primeiro dia. Primeiro dia. No primeiro dia, haja entre vós santa convocação. Não façais nenhum trabalho. É Shabat. O primeiro dia, ou seja, toda lua nova era Shabat. Toda lua nova é o início do mês. Depois eu vou te provar mais ainda isso aqui. Então é Shabat, mais um Shabat. Aí ele fala no verso 8, mas trazei oferta queimada ao Senhor durante 7 dias. No 7º dia, haja convocação. Não façais nenhum trabalho. Também é Shabat, mas caía no sábado? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas não era um sábado cerimonial aqui? Ó, quando a gente fala de sábado cerimonial, essa questão, eu vou entrar mais para frente, que é a questão de Mishpatim, Hukim e Eidot. Mandamento para o judeu é isso. Mishpatim, juízos. Hukim, mandamentos supra-racionais. Você não entende, mas tem que fazer. Eu vou te falar um mandamento supra-racional. Você não sabia. Carne de porco, não comer carne de porco.
é suprarracional. O judeu entende isso hoje. Ele entende a proteína que há na carne de porco. Mas para ele é suprarracional. E suprarracional, você só tem que obedecer. E não ficar prestando atenção, porque é supra. Aí tem o último, chamado de testemunho, eidot, que é só para testemunhar. E o que cai nele? O Shabat. Então, não é para obedecer cegamente, professor. É complicado, mas eu vou complicar mais, calma. Então, então na Páscoa também tinha. Então, na Páscoa tinha Shabat. Aí passa a primícia, Pentecostes. Aí, em Pentecostes, no versículo 21, fala assim: proclamai nesse dia, haja santa convocação entre vós, não façais nenhum trabalho. Esta é uma lei perpétua. E era cerimonial aqui, quer dizer, do ponto de vista adventista, era cerimonial e é perpétua. E aí, professor? É problema, né? Então, lá na festa de Pentecostes, Shavuot, né? Deixa eu falar um pouquinho do calendário, né? Uhum. O calendário bíblico, né? Não é o calendário judeu. Os judeus adotaram esse calendário. Uhum. O calendário que nós temos bíblico, né? Ele assume os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro mês. Mas depois do cativeiro, ele toma nomes. E que você vai ler na sua Bíblia, vamos supor, Êxodo, fala que a Páscoa foi em Aviv. Está escrito Abib, mas não tem esse E no final, e não é o Beit, é o Veit. Então é Aviv. Então o primeiro mês é Aviv. O segundo mês se chama Iar. O terceiro mês, Sivan. No primeiro mês, no dia 14, tinha a festa chamada de Pessar. No dia 15, quando você comia, tinha a festa chamada Pães Ázimos. 3 dias depois da Páscoa, tinha a festa chamada Primícias. Rabicurim. 50 dias depois da Páscoa, tinha uma festa chamada Shavuot, Pentecoste. A palavra Shavuot vem de Shavuá, semana, porque é 7 vezes 7. Isso aqui é Herbert Richards, hein? É. Aí, passava os 3 primeiros meses, que dava a estação da primavera. Aí nós entramos no verão, biblicamente falando. Aí entra Tamuz, é o 4º mês. 5º mês, chamado de Ave. Ave. A palavra Ave é pai. Ave. O 6º mês se chama Elu. Algumas pessoas acham que Elu é um acróstico, significa Ani Vedodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É o mês da pesquisa. Por quê? O judeu, ele vai se auto-pesquisar, porque na ótica da tradição, no último dia 29 de Elu, o Shamash, principal da sinagoga, vai passar nas portas e vai falar assim: Kumaná, levanta, se prepara, porque está vindo o 7º mês e as festas de outono. Aí o 7º mês é o mês chamado Tisri. E nesse mês, no dia 1º, é chamada a Festa das Trombetas, onde também tem o Rosh Hashanah no calendário civil. Por isso você vai ver que no Ano Novo é sempre setembro e outubro, porque é o mês de Tisri. É sempre nessa época. Aí tinha, logo no começo do mês, aí passava 10 dias, chamado de Yamin Noraim, que é os dias temíveis, porque o judeu ficava atemorizado, porque na ótica deles, Deus abre o livro da vida e qualquer coisa que ele faça, ele pode ser riscado, mas qualquer coisa que ele faça, o nome dele pode continuar ou ser acrescentado para o próximo ano. No dia 10, tinha a maior festa de Yom Kippur. Uhum.
No dia 10 de Tisri. Agora, quando você for pregar, você não vai falar assim, não, é o Yom Kippur. Você vai falar, não. Você vai falar, ó, no 7º mês, chamado de Tisri, basicamente, no dia 10, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, entrava nos Santos dos Santos, uma vez. E era a única vez que ele recitava o nome do Eterno. Falar que nunca recitou o nome do Eterno é mentira. Era a única vez que ele recitava o nome certo de Yod-He, Wal-He, né? Aí ele entrava. Aí depois tinha a festa tabernáculo, aí acabava as festas de outono. Não acabou o outono. Aí depois desse mês Tisri, tinha um mês chamado Reshivan. Porque aconteceu muitas coisas ruins, esse mês se tornou amargo. Aí eles acrescentaram a Reshivan a palavra mar. Aí ficou Mar Reshivan. Aí tinha um 9º mês chamado de Kislev. Como no sânscrito, né? A maioria das palavras em aramaico, hebraico, é tudo mais forçado, né? A gente fala que em sânscrito, né? A gente tem aquela palavra yoga, não é? Só que não é yoga, é yoga. Não é Veda, é Veda. Entendeu? Então, não tem essa contração. Você pode ver o que faz contração na nossa boca é as consoantes. Aí tem o mês Kislev, 9º. Aí acabou o outono. Aí nós entramos na última estação, que é o inverno. Aí tem Tevet, Shevet, já teve Shevet? Shevet. E Adar, o último mês. Só que, para compensar os meses lunares, chamados Rodesh, os meses lunares, que são só 360 dias, tem uma discrepância de 11 dias, tem que haver uma compensação. Aí, em anos chamado embolísmico, eu não estou lendo nada, não, estou falando de cabeça isso aqui. Quem faz o curso de cultura judaica comigo aprende isso aqui fácil. A cada ano embolísmico, ele pega e tem que repor. Aí é criado o 13º mês, chamado Adar Sheni ou Adar 2. Então, esses eram os meses. Para você ter ideia, a cada 7 anos existe um sábado, chamado de Shemitah, que é o descanso da terra. Depois tem o jubileu, né? Calma, não vamos chegar lá. A cada 7 anos... Não, vamos começar do zero, né? A cada 7 dias tem um Shabat. 7 vezes 7, Pentecostes. A cada 7 anos tem um Shemitah, que é um Shabat. A cada 7 vezes 7 de anos tem o Yovel, que é o jubileu. Que também é um descanso. Por quê? Tanto no Shemitah como no Yovel, tem que haver descanso, descanso da terra. Você já viu algum judeu fazendo esse sábado? Tá bom. Que eu saiba, então, não. tem muito sábado. Para você ter ideia, essa questão de sábado, quando você fala de Shabat, né? Shabat, eu vou te apresentar alguns Shabat. Eu não terminei a leitura aqui, não. Tem muita coisa aqui para nós ler. Aí, quando você fala de Shabat, ó, o judeu chama de Shabat especiais, né? Tem os 4 Shabatot, tá no plural, né? Que são as leituras adicionais da Torá, que a gente chama de Arba Parashit, né? O Parashit, que são as 4 porções da Torá. Só que, fora isso, você tem o Shabat Shekalim. O que são os Shabat Shekalim? São os Shabat dos shekels, né? Ou seja, tá onde isso, Leonardo? Tá na Bíblia? Tá. Êxodo, é porque eu falo no hebraico, no original, e as pessoas falam, mas isso é coisa de judeu. Não é coisa de judeu, não. Isso é coisa de Bíblia. Isso está onde, Leonardo? Shemot, Êxodo 30, verso 15. Então, já falei um sábado. Shabat, Shekalim.
Tem o Shabat Zahor, que é o lembra-te do sábado. Está onde isso, Leonardo? Deuteronômio, Devarim 25, 17 ao 19. Shabat Pará, também é um Shabat, que é a Parashot, a Parashá de Pará do Mar, que é a Parashá da novilha vermelha, número 19, verso 2. Ali também é um sábado. Shabat HaChodesh. Aonde está, Leonardo? Êxodo 12, 2. Shabat Hagadol. Malaquias 3, 23. Ali está como o grande e terrível dia do Senhor. Shabat Gadol. Antes de Jesus morrer, também teve um Shabat Gadol, né? Shabat Hazon, né? Também. Isaías 1,15. Shabat Nahamu. Isaías 40. Nahamu, Ami, consolai o meu povo, né? Shabat Vatomer. Mas de Sião disse. Isaías 49, 14. Então tem muito sábado. Se eu fosse ficar falando de sábado aqui, eu falava a vida toda, mas vamos terminar aqui, porque senão... Então eu falei do 21, 25. Não façais nenhum trabalho e ofereceis oferta queimada ao Senhor. 31 é na festa já da expiação, Yom Kippur. Verso 31 diz assim, nós estamos no capítulo 23 de Vaikra, Levítico. De Levítico. Não façais nenhum trabalho nele. Esta seja a lei perpétua. De novo. Por vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso para vós. Você está lendo aí? Você está lendo aí? Eu vou ler de novo. Isso aqui não caía no 7º dia, não, pastor. Vou ler. Não façais nenhum trabalho neste dia. Lei perpétua por vossas gerações em todas as vossas moradas. É um sábado de descanso. Leonardo, você está falando coisas que nem judeu sabe. Amém. 35. O adventista, por exemplo, o sabatista, né? Ele vai dizer que a lei do sábado é perpétua e por isso deve guardar o sábado de forma perpétua. Mas esses outros sábados que não caíam de sábado também é lei perpétua. Claro, está aqui, está escrito. Ou então, ou você guarda, ou você não guarda nenhum desses sábados, né? Ou guarda todos, ou nenhum. Calma, então vamos chegar lá. Aí, no 35 diz assim, já na festa de tabernáculo, Sukkot. No primeiro dia haja santa convocação, não façais nenhum trabalho, lua nova, provando que toda lua nova era Shabat. Aí diz aqui, Levítico agora no verso 36, traze ofertas queimadas ao Senhor durante 7 dias. Quantos dias? 7 dias. 7 dias. No 8º, quando? No 8º, haja santa convocação e trazei oferta queimada ao Senhor, haja uma santa assembleia e não façais nenhum trabalho. O 8º dia não era o 7º. Era Shabat. Então tinha 2 sábados seguidos, seria o 7º e o 8º. Calma. Esse sábado aqui, agora eu vou ajudar eles, né? Jesus quebrou o Shabat? Bom, ele cumpriu toda a lei. Cumpriu. Verdade. Quer dizer, toda a lei que era destinado a ele, né? Porque tanto é que ele fala bem assim, eu vim para cumprir. O termo cumprir ali, você é melhor do que eu, você é o perito em grego aqui. Ali é pleron. Pleron é completar. Uhum. Não é cumprir no sentido de obediência, é completar. Se ele veio completar, eu vou completar esse copo aqui. Por que eu estou completando esse copo? Porque o copo está o quê? Um pouco vazio, né?
Ou quase cheio. Ou melhor, ele está incompleto. Concorda ou discorda? Sim. Você só completa o que está incompleto. É por isso que o Romanos vai dizer, mas o fim da lei, ou seja, quem completa a lei é quem? É Cristo. E esse 8º dia aqui é chamado de Shemini Atzeret. Vou repetir. Shemini Atzeret. Shemini Atzeret vai nos remeter a uma celebração depois do 7º dia. Rosh Hashanah, Senhor, salva-nos, por favor. E no último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse assim, eu sou a água da vida. Ele estava falando, sabe que dia? Em Sukkot, na festa de tabernáculo, no 7º dia. Aí, no outro dia, que era Shemini Atzeret, era sábado, Jesus ficou de frente com uma mulher chamada mulher adúltera. Se você souber o nome dela, você me fala, tá? Mulher adúltera. Que era que dia? Shemini Atzeret. Que era o quê? Sábado também. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Ele fazia o quê na terra? O que ele fazia na terra? Escrevia. Ele curava. Ele escrevia. Não, ele escrevia na terra. Na terra, não é? Uhum. Não é? E quando ele falava, essa mulher foi acometida em próprio ato adulterando. Na lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. E vós, o que dizeis? Aí ele fazia o quê? Pegava e escrevia na terra. Mas eu li aqui nas 39 Malahot que era proibido o quê? Escrever. Ele quebrou o Shabat? Então, mas você sabe que tem um problema de reconhecimento desse texto como inspirado, né? Mas... Não estou falando de... Assim, eu acho que ele é inspirado, inspiradíssimo, porque ele é uma combinação perfeita do 7º para o 8º. No 7º dia, o último dia da festa, Rosh Hashanah, Jesus dá o grito, eu sou a água da vida, e no 8º dia, que é o outro dia, Simchat Torah e Shemini Atzeret, que é uma celebração. E tudo ocorre ali. É perfeito tudo bem. O problema é que esse texto não aparecia no Evangelho de João. Primeiro que a primeira ocorrência dele nos Evangelhos é em Lucas, depois que ele foi passado para João, né? Que é estranho. Sim, e nós temos que também verificar, quando nós tratamos crítica textual, esse livro, né? Esse livro, principalmente, essa perícope, nós temos que entender que havia uma certa discriminação da igreja predominante daquela época, a igreja católica, em não colocar esse texto. Ele tinha até o 2º século, né? Por quê? Porque ele estava no Dia Tessaron, e o Dia Tessaron foi encontrado próximo ao rio Eufrates, basicamente entre o ano 180 até o ano 220. Ele estava lá. A partir do ano 200, ele foi extinto e só foi reaparecer no 5º século. Vamos lá, calma. Eu não falei. Não, bom, isso aí Mas tá bom, é interessante isso. Quer dizer... Claro que é interessante. Aí... Agora... Não, eu só estou perguntando, Jesus quebrou ou não nessa ótica de pensamento? Jesus quebrou o sábado? Ou não? Os judeus acusavam ele de violar o sábado. Mas o que você acha? Ele quebrou aqui? Não quebrou. Vou adiantar, não quebrou. Por que ele não quebrou? Porque o Sanhedrin disse que você não poderia escrever no papel, mas na terra onde a própria natureza se desfazia, você poderia escrever. Sabe o que ele escreveu ali? Sabe o que ele... Eu vou te falar outra novidade. Não sei se você sabe, né? Sabe o que ele escreveu ali? Não sei. Leonardo é doido, né? Vou te falar. Jeremias 17, verso 13. Olha o que ele escreveu ali. Ó Senhor, esperança de Israel,
todos aqueles que te deixam, te abandonam, serão envergonhados. E os que se apartam de mim, Deus, serão escritos sobre a terra. Então ele deve ter escrito o nome dela? O nome deles. Por quê? Porque no capítulo 7, quando ele fala assim, eu sou a água da vida, aquilo ali era um ritual das águas, que o sacerdote ia até o tanque de Siloé e pegava a água e derramava sobre o altar. Aquilo era litúrgico, curava, fazia um monte de coisa. Aí ele vai falar, não, essa água... Aí ele dava 7 voltas no altar e dizia assim, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Com alegria tirareis águas da... Quando ele falava salvação, ele falava em Yeshua. Peraí, sou eu. Sou eu esse aí. Então o nome que ele escrevia, na sua opinião, era o nome? Calma, não é minha opinião. É Bíblia, eu li Bíblia. Não, tá, sim. Não, sim, ele escreveu o quê? Quando ele se autoproclama a água da vida, o que eles fazem? Eles abandonam, eles pocam fora. Ele deixa Jesus sozinho ali. Então, esses mesmos que deixaram Jesus sozinho, é os mesmos que estão no capítulo 8. Aí, só que Jesus lembrava, vocês me abandonaram, por isso que o nome dele está escrito, Jeremias 17, verso 13. Beleza? Então, mas voltando à questão, ele escreveu o nome dos que abandonaram ele. Então, ele estava escrevendo o nome dos que abandonavam ele. Jeremias 17, verso 13. Vamos lá. Verso 39, Levítico 23. No 15º dia do mês, quando colherdes os frutos da terra, celebrai a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haja festa, e no 8º dia haja descanso. Ou seja, nós lemos aqui grande parte de Levítico e nós entendemos que sábado não existia só um Shabat. Existia vários Shabats. Uma coisa que eu não li, mas eu queria ler, era um texto de Neemias 13, e tem muito a ver com aquela questão que nós conversamos aqui sobre o Ger Toshav, o Ger Tzadik e o Noheri. Neemias 13, 15 ao 21 diz assim, naqueles dias, vi em Judá os que pisaram lagares ao sábado. Eles pisavam lagar ao sábado. E faziam feixes que carregavam sobre os jumentos. Como também vinho, uvas e figos. E toda a casta de cargas. Então eles carregavam tudo, né? Carregava toda sorte de carga, né? Que faziam em Jerusalém no dia de quê? Sábado. Olha o que Neemias está falando. Eles vendiam o que eles pisaram no sábado e vendiam. Estava nem aí. E era proibido o comércio. Aí, sabe o que Neemias fez? E protestei contra eles no dia que vendiam mantimentos. Neemias protestou. Não pode não, meu irmão, está errado. Aí no verso 16 diz assim, também habitavam dentre os que faziam peixe e toda a mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Ou seja, havia filhos de Judá em Jerusalém. No verso 17, e contendi com os nobres de Judá e lhe disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Sabe o que eu estou te provando aqui, professor? Que no dia de sábado, só judeu guardava sábado. Os mercadores não guardavam sábado. Está escrito, Neemias 15 ao 21. Aí o adventista tem uma fábula que diz assim, não, isso era para todos. Mentira, não era para todos. Está aqui, ó, está dizendo isso aqui. Aí assim,
verso 17, vou repetir. E contendendo com os nobres de Judá, lhe diz: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? No verso 18. Porventura, não fizeram vossos pais assim? E o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre vós, sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Isso está bem claro aqui, que eles profanavam o sábado. Neemias foi contra. No verso 19, sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam. Ó, o que Neemias fez. Ele mandou fechar as portas da cidade e mandei que não abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns dos moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhe disse: por que passais a noite de frente ao muro? Se outra vez fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós. Naquele tempo e diante, não vieram no sábado, porque eles não faziam questão de ser sábado ou não. Quem eram esses mercadores? Era o Ger, Toshav e os Noheri, que não eram obrigados a guardar o sábado. Agora, nós precisamos entrar. Eu quero que você volte para você explicar o seu slide que você preparou, porque eu sei que deve ter muita coisa interessante. Mas eu acho interessante, não sei se quinta-feira você vai estar disponível, para você voltar para explicar. Porque eu queria te fazer uma pergunta sobre. Diante de tudo isso que você ensinou até agora, e nós estamos no contexto da igreja, em termos de relevância do sábado para a igreja. Bom, nós não somos judeus, então nós não teríamos que guardar o sábado, porque não somos circuncidados. Mas a Bíblia fala que nós somos circuncidados no coração. No coração. Sim. Então, não é um indicativo que, logo, nós temos um sábado a ser guardado e que, assim como essa circuncisão é em sentido espiritual, esse sábado também é em sentido espiritual? Não. Nada a ver. Opa, que burro que eu sou. Mas se você fosse... Não, mas, ó, se eu for escrever devocional, eu vou colocar isso que eu vou te falar agora e se aplica ao que você falou. Um sábado espiritual não é um sábado que os adventistas guardam. Não, eu estou falando para nós, igreja. Não, sei. Mas aí tem como, sabe como? Porque você tem shomer. O que é shomer? Guardar algo especial. Guardar com zelo. Então você guarda o sábado com zelo. Algo como se fosse algo especial. E para nós, quem é o nosso descanso? Yeshua. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, encontrarei descanso em quem? No próprio Yeshua. Ou seja, ele é o nosso sábado. Por isso que ele é o Senhor do sábado. Mas a gente entra outro dia sobre isso aí. Tá, mas eu quero dizer uma coisa então para você. Calma. Então ele é o sábado espiritual. Esse sábado espiritual, você não vai guardar um dia. Você vai guardar o quê? Todos os dias. Aí quando você fala bem assim, Zahor, lembra-te do sábado. Nós estamos falando de uma visão mais espiritual, que você espiritualizou. Aí eu estou entrando pela sua linha aí. Zahor, lembra-te do sábado. Lembrar não de forma passada, mas como presente ativo. Que a gente chama em letras, como é que a gente chama isso em letras? Você que é formado em letras aí. É o participativo, né? O participativo, Então, ou seja, lembrar continuamente. Ou seja, não é lembrar um dia. Olha que interessante. Não é lembrar um dia, é lembrar
continuamente. Por isso que o sábado verdadeiro, ele não é só no 7º dia. Eles são vários. Ele é no 8º dia de Shemini Atzeret. Ele é na Páscoa, no dia 15. Porque você tem que lembrar sempre dele. Eu estou com uma tosse de... Agora, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Vamos lá. Alguns apologistas, né, porque assim, eu entendo que eu guardo domingo como se fosse um sábado. Não é requisito de salvação, não tem nada a ver. Eu faço isso que é assim. Todos os dias, Jesus é o meu descanso, óbvio. Isso eu sempre acreditei. Mas, porque ele ressuscitou domingo, a igreja, num dado momento, passa a entender que é uma santa convocação, porque eram nos domingos que eram feitos os cultos, né? Então, tudo bem. Eu não vejo pecado nenhum e erro nenhum nisso, né? Porque aí... Agora, a questão que eu vejo é o seguinte: alguns apologistas aqui no Brasil, que eu brinco, né? Eles dizem que a lei do sábado nos 10 mandamentos ela é cerimonial e os outros 9 são leis morais. Dentro da ótica que você estava explicando, não dá para encarar que o sábado é uma lei cerimonial e o resto é moral. Estou certo ou estou errado? Nós falamos sobre Mishpatim, Ruki e Dot, né? Não tem como. Então, mesmo porque esse pessoal que fala que o sábado é uma lei cerimonial e dizem que descansam em Cristo, mas isso é cerimonial? Não, isso é muito moral, né? Claro. Então, agora, como é que você responderia a pergunta? Qual é a relevância do sábado para a igreja? Porque a gente igreja, a única relevância que o sábado tem para a igreja é aquilo que você acabou de falar, é o sentido espiritual. Quando nós colocamos esse sábado na figura de Yeshua, na figura de Jesus. Fora isso, não tem relevância para a igreja nenhuma. Entendeu? Há essa briga entre domingo, eu não entro nesse mérito, né? Eu não entro nesse mérito. O que nós apontamos aqui foi Bíblia, né? Quando você pega os 10 mandamentos, você vai ler os 10 mandamentos, na verdade não são 10 mandamentos, são 10 palavras, né? São 10 palavras. O texto original diz 10 palavras, não 10 mandamentos. Aí você vai ler o verso 2 do capítulo 20, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus. Não, eu vou ler o verso 1. E Deus falou todas essas palavras dizendo. Que palavras que ele diz? Devarim. Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja... Mudou a realidade. Isso. O prólogo dele, dos 10 mandamentos, é que ele tirou eles da escravidão. Agora eles são libertos. Tosse de cachorro morto. Vai lá, toma uma água. Eu também vou tomar. Toma aí. Vou tomar água aqui, vou tossir. Você gostou da minha caneca? Que bonita, né? Top, hein? Como é que eu faço para ganhar uma dessa? É que aqui é caro para fazer uma caneca dessa. Poxa. Mas o pessoal pede presente. O adventista guarda o sábado, então? Não guarda o sábado. Não guarda? Não, primeiro que ele não deveria guardar. Tá bom. Pelo que nós já estudamos aqui. Certo. Segundo, se ele for guardar da forma que deveria guardar, ele tinha que fazer as 39 malahot. Ele não faz. Entendeu? Não faz. Ele quebra o Shabat. Entendeu? Quebra. Entendeu? Então, você vê o canal do Rodrigo Silva, com todo respeito. Tá sendo, é monetizado no sábado. Deveria? Não. E aí? Tá juntando renda, é um trabalho. Ai. Você vai lá na Associação Adventista agora, tem gente trabalhando durante a noite, vigiando. No sábado, também tem um vigia lá. Ele não deveria guardar o sábado, não? E aí? É complicado, eles não guardam o sábado. Entendeu? Não guardam o sábado na sua essência, né? Na verdade, nesse slide aqui, eu não preparei muita coisa, era pouquíssima coisa mesmo. É mais do que a gente falou
nessa Tá. introdução, né? Porque não dá, é muita coisa. Falar de sábado não é... Para você ter ideia, eu estou escrevendo um livro sobre o calendário judaico. Esse calendário, ele é na ótica judaica e na ótica bíblica. Aí eu faço um apontamento sobre o sábado. O sábado, assim, eu já gastei 3 capítulos e ainda não terminei. Claro que eu não estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Claro que lá tem a mesma ideia. Entendeu? Mas eu não posso também fazer, porque meu público também é os judeus messiânicos, eu também não posso descartá-los, né? Claro. Mas tá bom. Olha, Leonardo, a gente tem que terminar o programa, mas você vai voltar mais vezes, né? E para a gente falar isso. Só uma última pergunta. Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, não é uma clara evidência de que ele é Deus? Que ele é Deus? É. Essa Claro frase, que... por dizer que ele é o Senhor do sábado, não é uma Não, quando ele prova fala... contundente e irrefutável de que ele é Deus? Porque como é que ele é uma criatura, né? E vai ser o Senhor do sábado? Não, sim, sim. Quando ele fala Senhor ali, ele fala que ele assim, numa posição de grandeza, de validade, que ele vale mais que o sábado. Entendeu? Ele vale E mais. somente Deus está acima da lei, Isso. Entendeu? né? Eu falo isso para as testemunhas de Jeová, porque veja bem, para Jesus falar que ele é o Senhor do sábado, ele está acima da lei. E só quem está acima da lei é Deus, né? Quer dizer, em sua humanidade aqui, ele vem e cumpre a lei, né? Claro, porque ele se faz homem, mas quando está aí a prova da natureza teantrópica de Cristo, né? Ele é divino humano porque Sim. ele Não, guarda a lei e ele está ó, acima da lei. se você pensar em guardar mandamentos, lei, complica um pouco. Por quê? Por quê, Leonardo? Porque são 613 leis. Ah, Leonardo, isso é coisa de judeu. Não é não, meu amigo. Não é coisa de judeu, não. 613 leis são 613 versículos que falam de mandamentos, dividido em mitzvot lo ase, não faça, e mitzvot ase, Faça. faça. Uhum. Eu Então, tenho que te fazer uma última pergunta. Eu aprendi assim no seminário que Cristo não cumpriu toda a lei, porque como é que ele iria cumprir as leis que se referem à menstruação? Então ele cumpriu as leis que eram destinadas a ele. Esse argumento está certo? como é que é? Não entendi. O argumento é assim, que Cristo ele Não, não não, não, cumpriu entendi, toda a lei. entendi, entendi. Não, isso aí é o nidar. O nome disso é nidar. É Hum, quando a mulher está em estado de menstruação, nidar. tá, mas ele não cumpriu essa lei para ele. Mas como é que ele vai cumprir? Isso é lei para mulher, não é lei Não, é para claro, homem. então ele não cumpriu toda a lei. É isso que é o Não, argumento. não, não, tá errado. Existe lei para o homem e lei para as mulheres. Como ele era circuncidado no 8º dia, ele era homem, então a lei para ele, É. Não, não então, para então o feminino. argumento está certo. Ele não cumpriu toda a lei porque, no sentido assim, das 613 leis, ele não cumpriu todas as 613 porque haviam leis que não se referiam a ele. Não é? Não, mas aí existem leis, mesmo sendo para mulheres, vai ter uma repercussão para o homem. Exemplo, Hum. vamos supor, um morto poderia, um judeu, tzadik, justo, religioso, poderia tocar no morto? Depende para quem. Não, Como é que você ia enterrar o cara? não. Aí tinha o Shevra Kadisha,
que eram as mulheres que trabalhavam nesse tipo de obra. A mulher que fazia esse tipo de trabalho. Ah, é? É. Ah, por isso que elas vão lá ver lá o corpo de Jesus? Isso. Tá. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Só que eu vou complicar. Infelizmente, ele não poderia tocar. Na verdade, ele não poderia chegar nem perto se fosse sacerdote. E aí? Aí a pessoa fica com dúvida. Jesus tocou no esquife ou tocou no morto? Não, meu irmão, ele não poderia chegar nem perto. Ele quebrou a lei? Não. Sabe por quê? Porque existe uma brecha na lei. Toda lei tem brecha, né? Existe uma brecha. Ele só poderia chegar perto do moribundo ou de um morto se ele fosse médico. Ah, e Jesus cura, então. Aí Jesus se autoproclama: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se auto-intitulando médico. Entendeu? Agora, então, só mais uma coisa, por favor, então. Vamos lá. Você tá doido para me pegar, né, professor? Não. É o seguinte, eu estou conversando com algumas... Os adventistas aí do chat, sumiram tudo, foram embora. Não é pegar, não. É uma outra pergunta, né? Que eu acho que poderia ser até um tema da nossa próxima conversa. Mas eu tenho conversado com alguns judeus e eles tentam dizer que Jesus não é o Messias. Olha que tema interessante que a gente podia abordar. Que Jesus não pode ser o Messias porque ele não vem da tribo de... ele não descende de José, ele descende de Maria. E de acordo com a lei, a descendência tinha que ser contada pelo homem. Como é que você refutaria um judeu que fala assim? Tem alguma coisa a ver com sábado isso aí? Não tem, mas eu tô propondo uma conversa. Eu vou te dar um aperitivo, depois a gente vai marcar, falar sobre Jesus. Eu chamei o Fábio Sabino, né, que debateu com o Ferreirinha sobre esse assunto. Aí ele não topou, porque ele falou que já tinha debatido, né? Beleza. Aí eu vou te propor para a gente falar sobre o servo sofredor, provando gramaticalmente. Meu irmão, você que está assistindo aí ou vai assistir esse vídeo, você que é leigo, não é para você. Mas eu estou falando de mentirinha. Sempre quando a gente fala assim, aí que dá mais cara da vontade. Não, vou assistir. O negócio Por quê? Porque o negócio é forte. Eu vou falar gramática, eu vou entrar na gramática e vou provar gramaticalmente que Isaías 53 fala realmente do Machia. Vou falar gramaticalmente e etiologicamente que ele fala do Machia. Vou entrar por esse assunto da genealogia de Jesus, como brinde, bônus track. Opa! Quando a gente pegar e ver aqui, você vai ver, eu vou mandar vocês contar, quando vocês contar Mateus 1, você vai ver que ele fala sobre 14 gerações. Não é isso? Não é 14? Sim, mas quando você for ler... 3 vezes de 14, né? Que vai dar isso. 42, e quando você vai ver, não dá, né? Tem 13, uma tem 13. Uma tem 13. Por quê? Porque no final, ali tem uma certa discrepância, você não sabe o que é. Eu vou ler para vocês. Quer dizer, sabe, né? Julga mal, né? Mas... aí tá aqui. Verso 20, cadê? 17. Não. 17. Isso mesmo? Não, desculpa. 16. Do capítulo 1. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa palavra marido, no aramaico, é gavrô. E gavrô não é marido, é parente. Nossa. E aí, professor? Então não são 13, são 14. Agora são 14. Porque esse José aqui
Ele não é o marido de Maria, ele é o parente de Maria. Então, a gente vai fazer uma análise, né, no aramaico, no hebraico, principalmente, que é o Antigo Testamento, e esse texto aqui como bônus track, analisando tintim por tintim. Vamos supor, tem gente que fala assim, mas teve um filho, rapaz, que eu fiquei sabendo, um filho de Davi, que ele foi cortado, não poderia, a geração dele ainda mais não poderia mais. Aí você vai entender se pode ou não pode, por quê, como é que é. Então a gente vai começar a tratar disso aí. Tipo assim, eu acho que seria melhor, mas você que sabe. Não. A gente vai fazer isso por quê? Porque eu, no meu WhatsApp, o que tem de judeu me enchendo, como é que fala saco em hebraico? Mas, sabe? Porque não, porque o Messias não é curioso, autêntico, porque isso é curioso. Eu sou um apologista, e veja bem, eu confesso a minha limitação, porque eu não sei de todas as coisas, sabe? A gente está sempre aprendendo, né? E como na minha cidade eu nunca encontrei um pipi sem pele, né? né? Entendeu? Eu nunca encontrei aqui, sabe? Eu morei um tempo em São Paulo, mas nunca tive a oportunidade de conversar, de ver os argumentos dos judeus contra. Então, eu tenho investigado isso, tenho tirado algumas conclusões, mas um perito como irmão no assunto vai ser muito útil aqui no nosso canal. E aí eu solto a bomba para eles, assistam e que vocês vão ter a resposta de um perito. E é curioso, é curioso. Eu tô falando sobre sábado, não estava no script de nada. Porque o que acontece? Uma pessoa, ela entrou no meu WhatsApp, mas ficou mandando mensagem. O sábado não é isso, não sei o que lá, o sábado. Eu falei um pouquinho no Vejam Só, na última entrevista que eu tive lá, eu falei um pouquinho só do sábado, que não era avodá, malahot, malahá, só isso. Aí o cara entrou me castigando. Eu falei, só por causa disso, você vai ver que eu vou arrumar com esse sábado seu aí. Entendeu? E eu não lembrei de tudo ainda para me falar, porque a gente fala de cabeça, né? A gente não tem um papel aqui, mas aí não consegui, talvez, nem lembrar de tudo, mas calma. Sim. Então a gente vai estar conversando sobre isso. Ô, Leonardo, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu uso esse chapéu ou eu uso esse? O que você acha? Deixa eu te falar, não. Eu sou sertanejeiro, né, pastor? Tá, tem que usar. Esse é de sambista, né? Esse então aqui? Eu prefiro. O outro é melhor. Não, na verdade, não é que esse aqui não é de sambista, não, senhor. Pode ser aí. Entendeu? Mas eu ganhei de presente, estou usando, mas eu estou esperando ganhar um mais bonito de presente, que eu não sei quem é que vai doar para mim. Certo? O outro é de cowboy, mas esse aqui, na verdade, eu ganhei de presente faz 10 anos, mas como eu era cabeludo, eu não era legal para mim. Eu dei para um vizinho, ele faleceu, voltou para mim. Nossa. Certo? Mas... E como agora eu assumi que eu não vou mais deixar o cabelo crescer, tá? Então, eu vou usar esse, vou usar outro, mas eu tô louco para comprar um, não vai ser agora porque eu não tenho dinheiro, que não é de sambista, tá? Não tinha nada que falar. Dinheiro? Não tem dinheiro? Pelo amor de Deus. No momento eu não tenho. Mas olha só, eu quero agradecer muito a sua presença e agradecer a participação, os comentários dos irmãos. Se você está conhecendo nosso canal agora, se inscreva, ajude a divulgar o nosso canal, porque ele tem o objetivo de levar conhecimento da palavra de Deus. Nosso canal, de segunda, quarta e sexta, a gente dá aula de teologia sistemática. Terça e quinta nós vamos partir para as entrevistas. Tá? Também, durante o dia, né, nós damos notícias. Tem o Jornal da Fé, que hoje noticiou uma irmã contando testemunho que o diabo explodiu no motel. Então você dá uma olhada lá. As coisas de louco. Forte, hein? Exatamente. E a gente também tem as novidades. Às vezes é um canal que traz música. Então, divulgue,
o nosso canal, por favor, para que ele possa crescer, né, e ser mais reconhecido, porque, vou ser sincero, né, infelizmente hoje a gente vive numa fase em que as pessoas não dão valor à doutrina, ao conhecimento, né? Então, se você puder ajudar a gente a crescer, para a glória de Deus, né? Claro. E muito obrigado, professor Leonardo, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Aliás, né, o meu site está lá, com a sua foto, estou esperando as suas matérias, certo? Que tanto contribui, né? Eu estou aguardando, viu? Não, mas conforme Ah, eu tinha te falado, hum. agora no final do ano, eu tive outro infarto. Você está brincando? 3. 2021 eu tive 3. Tive um em fevereiro, Uhum. um em março, um mês para o outro, e outro agora em dezembro. Né? Já posso até pedir música no Fantástico, 3, né? Sim. Mas eu estou bem. Aí, como eu estava me recuperando, aí a gente. Antes eu já estava assim, por que você não fez antes? Não mandou antes, porque foi bem antes, né? Eu não sabia. Eu já estava me sentindo mal. Mas agora eu estou 100%, graças a Deus. Uhum. 99, né? 100. Aí, assim, Não, mas se aí você teve 3 infartos, você não vai morrer disso, não, porque não tem não, vai mais não, veia isso para aí dar não. infarto. Vai não, vai não. Todo mundo está Não, falando isso, vai não. A mulher vai ter que aturar aqui um bom tempo. tá certo, então. Entre essa semana ou na outra, eu te mando já alguns artigos. Já não vou mandar nenhum, vou mandar uns, né? Tá bom, A gente colocar vai ser lá e muito já dá bem-vindo. polêmica já. Tá certo. Pessoal, amanhã a gente volta com o programa Aulas da Fé, muita Bíblia para você, e a gente vai estudar, nós estamos estudando sobre o ser de Deus, tá bom? Muito obrigado, Leonardo. Eu vou falar tchau para você em off só. Fui, pessoal. Deus abençoe. Leonardo, você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal. Fala aí pro pessoal. Pessoal, nós temos um canal chamado Leonardo Andrade, né? E nesse canal tem alguns vídeos, né? Esse vídeo aqui vai fazer acho que o professor vai me permitir, daqui a um tempo a gente coloca Claro. lá também. Eu espero Pode passar para um bom amanhã tempo, já. entendeu? A gente colocar lá. Aí nós temos vários vídeos de outros assuntos, assuntos polêmicos também, relacionados à Bíblia. Mas também, se você tiver alguma pergunta, né, e mandar para a gente monta lá um vídeo. O nosso canal. Travou. Aí eu tive que fazer. Aí eu fiz Tá. e botei lá no canal. Tá bom, então. Então, o Leonardo Andrade é o nome do canal do Isso. professor. Você não deixa de se inscrever ali, tá? Dá o joinha. Se você gostou da entrevista de hoje, dá um joinha também. Quanto mais joinha você dá, mais o YouTube divulga o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe. Fui, tchau!